Bem, boa tarde a todos. Nós estamos novamente reunidos no Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, no TEDS da UFC, na Faculdade de Medicina, para tratar aspectos relativos a temáticas específicas que podem contribuir para a prática em saúde bucal, no que diz respeito principalmente à atenção básica. Hoje nós trataremos da continuidade da discussão que nós tivemos anteriormente sobre as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal no seu componente indígena. E finalizaremos essa parte, esse documento propriamente do Ministério da Saúde, com a parte 2. Eu sou Patrícia Oliveira, cirurgiã dentista, doutoranda em odontologia pela Universidade Federal do Ceará, e nós estaremos aqui tratando desse ciclo de palestras, como de costume. Eu gostaria apenas de situar aqueles que não estavam presentes no último momento, na parte 1 da nossa discussão, trazendo um aspecto bem específico a respeito da população indígena. No país, nós temos mais de 800 mil índios, tá? O que corresponde em torno de 0,4% da população brasileira, segundo o censo de 2010. Eles são distribuídos entre mais de 600 terras indígenas e ainda em algumas áreas urbanas. Nós justificamos a necessidade de tratar dessa temática específica pela questão de que em algum momento o cirurgião dentista, durante a sua prática profissional, ele tenha contato com essa população especificamente. E é importante que ele tenha esse conhecimento, essa sensibilidade a respeito das nuances que são específicas, logicamente, para essa população. O documento em que nós trataremos, ele acaba sendo um eixo político de reorganização e reorientação de práticas e concepções para a saúde bucal, no sentido de que o processo de trabalho desenvolvido a partir dessas orientações acabe por respeitar a autonomia e as próprias diferenças culturais dessa população, considerando o mosaico extremamente diversificado de sua cultura. Acaba sendo uma referência conceitual no que diz respeito ao trabalho em odontologia e ainda um documento que vai encontrar o saber e o fazer, considerando que sujeitos e profissionais precisam ter ciência desse documento para trabalhar no sentido de conseguir, como consequência, condições melhores de saúde bucal para essa população específica. O Ministério da Saúde considera ainda que esse documento é um documento que deve ser motivo de debate frequente e ainda ele está em um processo permanente de construção, necessitando, portanto, de que se repensem sempre as práticas voltadas para a saúde bucal nos distritos especiais indígenas, nos distritos sanitários especiais indígenas. Nós vamos à frente mostrando para vocês qual o documento, que são as diretrizes do componente indígena da Política Nacional de Saúde Bucal. É um documento editado pelo Ministério da Saúde, através da sua Secretaria de Atenção à Saúde e a Secretaria Especial de Saúde Indígena. É um documento recente, editado em Brasília em 2011. O documento é composto por esses tópicos, né, que nós mostramos a vocês a seguir. E, em um primeiro momento, nós fizemos a discussão dos pressupostos trazidos por essas diretrizes, ainda assim os princípios norteadores das ações, tá? Nós podemos verificar, e ainda o processo de trabalho em saúde bucal, pontuando que características esse tipo de trabalho deve contemplar. Essa foi a nossa parte 1. Hoje nós trataremos especificamente das ações voltadas para a saúde bucal, da ampliação e qualificação da atenção primária em saúde, da atenção básica, e por fim nós trataremos da atenção secundária e terciária voltada para a população indígena propriamente, assim como o documento traz no seu corpo. Em relação às ações de saúde bucal no componente indígena, o documento traz que o modelo assistencial centrado na doença ele deve ser deixado de lado e, a partir de então, baseado no atendimento voltado para o modelo que corrobore com atenção integral à saúde. Para isso, é interessante que os profissionais eles conheçam
as características do perfil epidemiológico dessa população específica, onde essas ações devam se inserir numa estratégia planejada junto à equipe. Essas ações devem contemplar ações de promoção e proteção de saúde, de recuperação e ainda de reabilitação da saúde bucal. Nós iremos conversar sobre esses 3 tópicos especificamente adiante, considerando quais são as orientações do Ministério em relação a esse tipo de trabalho dentro do componente bucal indígena propriamente, que é o nosso tema central de hoje. Em relação à promoção e proteção da saúde, o documento considera que as ações desenvolvidas nesse âmbito precisam ser ações articuladas com outras instituições, através de parcerias. Essas ações devem ter como objetivo maior a redução de fatores de risco que levam as pessoas a adoecerem, que constituem propriamente ameaça à saúde a essas pessoas. Essas ações, elas podem e devem ter uma natureza eminentemente educativo-preventivas, de modo que se desenvolvam estratégias direcionadas a essas pessoas que constituem a comunidade, assim como políticas que gerem oportunidade ao uso do dentifrício e ainda a disponibilidade de cuidados odontológicos básicos, que sejam apropriados às suas necessidades e à sua realidade. Essas ações de promoção, nessas ações devem ser incluídas também a possibilidade de trabalhar com a abordagem desses fatores de risco que são conhecidos através desse perfil que deve ser traçado e ainda condições de proteção simultaneamente. A busca da autonomia dos cidadãos, da população indígena, também é um requisito importante quando se trata de ações de promoção de saúde. A equipe de saúde bucal, ela também deve fazer um esforço para aumentar a autonomia dessas pessoas, estimulando cuidados em que gerem nas pessoas, nos pacientes, nas famílias e nas comunidades, a utilização de práticas de autocuidado, considerando que todos são corresponsáveis pela manutenção da sua saúde. No mesmo âmbito, também é recomendável se trabalhar linhas de combate, a automedicação, tá? A medicalização, propriamente, o uso de medicamentos de maneira frequente, e propriamente a dependência dos profissionais de saúde ou do serviço no sentido de cuidar da sua saúde. Então, realmente é outro aspecto voltado à necessidade de corresponsabilização. Em relação à promoção e proteção da saúde, as diretrizes orientam que os eixos de trabalho sejam focalizados em 3 vertentes. A primeira delas seria educação em saúde, a segunda delas através da higiene bucal supervisionada e a última seria da aplicação tópica de flúor. Nós vamos discorrer brevemente sobre esses aspectos que estão no documento. Em relação à educação em saúde, o Ministério considera que as ações nesse âmbito devem objetivar a apropriação do conhecimento sobre como a doença cárie, por exemplo, ocorre e as outras doenças relacionadas à saúde bucal, abordando ainda assim fatores de risco, quem são os responsáveis pelo acometimento daquelas doenças, porque elas acontecem, quem contribui, o que contribui especificamente para que ela ocorra, e ainda assim ações que visem a proteção de saúde, no sentido de que o usuário saiba o que deve ser modificado, né? O usuário mude seus hábitos que constituem fatores de risco e possa apoiar os profissionais na conquista e na busca sempre frequente da sua boa condição de saúde bucal. Ainda em relação à educação em saúde, a atenção à saúde bucal, ela deve considerar os profissionais, aqueles que estão envolvidos com aquela comunidade especificamente, devem considerar as diferenças sociais e as diferenças culturais que estão inseridas naquele contexto, considerando o que seria a alimentação saudável, os métodos de manutenção de higiene, de cuidado com o corpo e a própria conscientização de que a boca é um órgão que serve, que tem várias finalidades.
além da nutrição, também expressa sentimentos e ainda é também algo que funciona como um agente de defesa. Então é importante que a comunidade tenha ciência de todos esses aspectos. Em relação à higiene bucal supervisionada, que também é outra vertente em relação às ações de promoção de saúde, é importante que essa higiene bucal seja um componente participante do componente maior, do grupo maior de higiene corporal das pessoas. É importante que, para realizar, as pessoas estejam adequadamente abertas a este aprendizado, considerando que esse desenvolvimento, o desenvolvimento dessas atividades, ela pode acontecer nos mais diferentes espaços, sejam creches, sejam residências e outros locais em que essas pessoas habitam, porque não é uma atividade que requer a dispensação de recursos muito difíceis. Pelo contrário, é algo que pode ser realizado de uma maneira bastante simplificada. Nesse sentido, é importante que se busque também a intenção, de se traga novamente à roda a questão da busca do autocuidado por essas pessoas que estão realizando essa higiene bucal. Mas também é importante nós considerarmos que quando se trata de higiene bucal, o documento deixa claro que não se pode traçar parâmetros muito rígidos em relação a esse processo de higienização. Nem o que é certo, nem o que é errado, especificamente como dois grupos distintos que andam separadamente. Mas sim, a partir do conhecimento prévio que se tem sobre higiene bucal e o modo de realizá-la, se possa adaptar de uma maneira que venha realmente a favorecer as condições apropriadas de saúde bucal. Por último, a questão da aplicação tópica de flúor, que o documento também traz como uma prerrogativa das ações de promoção de saúde. Essa aplicação, ela visa a prevenção e o controle da cárie dentária, podendo ser realizada através de diversos produtos fluoretados, sejam eles soluções, o gel ou o verniz fluoretado, em ações de natureza coletiva. O documento recomenda-se que sempre, previamente a esse tipo de ação, levar sempre em consideração a situação epidemiológica, ou seja, o risco de adoecimento desses grupos, dessa população de maneira especial. No caso, também avaliar se há exposição à água de abastecimento que já contenha flúor, se essa exposição à água é realmente adequada, tá? Se há exposição há mais de 5 anos, se o CPOD é maior do que 3 aos 12 anos e ainda menos de 30% dos indivíduos estejam livres de cáries aos 12 anos. São aspectos que devem ser considerados quando há a possibilidade de utilização dessa aplicação tópica de flúor. Como ações de recuperação voltadas para a saúde bucal, são todas as ações, é o grupo de ações que envolve tanto o diagnóstico quanto o tratamento de doenças. O diagnóstico deve ser feito sempre de maneira mais precoce, tá? Para qualquer doença relacionada à boca. Nós sempre ressaltamos a questão da cárie dentária como a doença mais frequente, mas ainda assim a questão do câncer bucal também como uma doença de impacto muito relevante no que diz respeito à atenção em saúde bucal. Destaca-se ainda a inclusão de rotinas de assistência e de métodos que possam identificar precocemente o aparecimento dessas lesões. Em relação às ações de reabilitação, é exatamente favorecer políticas que visem a constituição de recuperação parcial ou total das capacidades que foram perdidas em função da doença e a própria reintegração desse indivíduo ao seu ambiente, seja um ambiente social ou seja o seu ambiente de prática profissional. Nesse momento, nós finalizamos as considerações relativas às ações voltadas à saúde bucal, que está no corpo do documento do Ministério da Saúde. Nesse momento, nós entramos no que diz respeito à atenção primária
objetivando ações que tragam uma expansão e uma melhoria dessa atenção primária. Porque nós bem sabemos que a atenção primária, ela tem características a assumir realmente a responsabilidade sobre a detecção das necessidades, no sentido de encaminhar para serviço mais complexo uma pequena parte em relação àquilo que ela recebe. Então, a atenção básica compete assumir a responsabilidade pela detecção dessas necessidades, providenciando os encaminhamentos que se fizerem necessários e ainda monitorando a evolução da reabilitação e acompanhando e mantendo a reabilitação no período pós-tratamento, logicamente naquilo que diz respeito à saúde bucal. Como tópicos relativos à expansão e à qualificação da atenção básica, o documento traz os 5 tópicos. O primeiro, em relação à prevenção e controle de saúde bucal, nós iremos também tratar disso, a necessidade e resolutividade do pronto atendimento, a inclusão de procedimentos mais complexos na atenção primária, a inclusão de reabilitação protética e ainda a ampliação do acesso. Eu trouxe essa sequência para que vocês verifiquem que há uma diferença entre a política, as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, editada em 2004. Enquanto a política anterior trazia essa sequência dos parâmetros, que são úteis para a expansão e o aperfeiçoamento, aprimoramento da atenção básica, o documento que traz o componente indígena, ele traz um foco invertido em relação a essa sequência que nós acabamos de abordar. No que diz respeito ao componente indígena, a priorização, o tópico 1, passa a ser a ampliação do acesso, talvez também pela dificuldade que se tem de políticas apropriadas específicas para esse tipo de população, historicamente esquecida no que se diz respeito à saúde bucal. Então, é exatamente por ela que nós iniciamos em conformidade com o que está nesse documento. Em relação à ampliação do acesso, adota-se um modelo de organização baseado nos DICEIs, que são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que são sistemas locais de saúde orientados para espaços geográficos e administrativos específicos que esses espaços acabam por agregar essa população indígena especificamente. Esse mesmo DICEI deve ser considerado como um elemento estratégico dentro das possibilidades de ampliação de acesso à assistência em saúde bucal para a comunidade indígena, e o documento traz 2 formas de estratégias que podem ser utilizadas. No caso de localidades que têm menor dificuldade de acesso, onde há a habitação de população indígena e propriamente condições de estrutura favoráveis, pode-se propor a inclusão, a realização de ações de promoção e reabilitação em consultórios odontológicos fixos em cada polo base de atendimento. Tá? Em locais em que há fácil acesso, é possível que haja uma lógica de consultório fixo, da mesma forma que se trabalha, por exemplo, com a estratégia de saúde da família. Porém, em locais em que há dificuldade de acesso, como segunda estratégia, que o Ministério aborda, onde há dispersão geográfica e não há infraestrutura favorável, o Ministério orienta a 3 tipos de soluções. A primeira delas seria a utilização de unidades odontológicas móveis ou ainda consultórios odontológicos portáteis e, como protocolo, a intervenção odontológica baseada em técnicas como a ART. E sempre, também, quando possível, o trabalho deve ser focado na diminuição e na remoção da presença de focos infecciosos. Em relação à prevenção e controle do câncer bucal,
as orientações do Ministério são bastante semelhantes às orientações que estão previstas nas diretrizes editadas em 2004, que é exatamente o profissional, durante a rotina do seu atendimento clínico, inspecionar também os tecidos que compõem o sistema estomatognático e não se deter apenas à verificação dos elementos dentários. Como segunda estratégia, acompanhar os casos que são suspeitos, confirmando estes casos e garantindo o encaminhamento. Além disso, tratamento e reabilitação. E, por último, estabelecer parcerias de prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do câncer através dos distritos sanitários especiais indígenas e outras instituições, como, por exemplo, universidades e organizações não governamentais. Em relação à resolutividade do pronto atendimento, é necessário que se organize esse pronto atendimento em função da realidade local. Então, é sempre remetendo à questão da realidade local, a questão indígena baseada na situação epidemiológica, em análise situacional. Então, sempre a gente vai retornar a esse ponto. Questão do risco e das necessidades locais que se apresentam no momento. Avaliar também a situação de risco nessa consulta de emergência, o grau desse risco, logicamente elencando quais são as prioridades de atendimento e, propriamente, a orientação ao usuário para que ele possa retornar ao serviço e dar continuidade ao tratamento que está sendo necessário para aquele momento. A necessidade de inclusão de procedimentos complexos na atenção primária, também como uma estratégia para a sua ampliação e qualificação, no sentido de que na atenção primária possam ser incluídos procedimentos como pulpotomia, restauração de dentes de cavidades complexas, pequenas fraturas dentárias e também a fase clínica de instalação de próteses dentárias elementares, casos em que não requeiram procedimento cirúrgico. Então, é uma forma realmente de aproximar a comunidade da atenção básica, garantindo para ela um leque maior de ações que podem ser realizadas em proximidade às suas residências. E também, como estratégia para a ampliação e qualificação da atenção básica, a inclusão da reabilitação protética, representada pela inclusão da fase clínica, da instalação dessas próteses elementares. O objetivo dessa sugestão, dessa estratégia, é exatamente avançar na superação do quadro atual em relação à saúde bucal, que é deixar de que esse tipo de serviço seja específico como uma atividade de âmbito especializado, ou seja, de atenção secundária ou terciária, e possa aproximar da atenção primária algo que as pessoas terão mais acesso. A viabilização dessas possibilidades, logicamente, necessita de suporte financeiro e técnico específico. E o Ministério acaba se comprometendo com a contribuição da instalação dos equipamentos que sejam necessários para esse tipo de estratégia, assim como a capacitação de técnicos em prótese dentária e auxiliares de prótese na rede do Sistema Único de Saúde. Em relação a orientações e o que o Ministério almeja em relação à atenção secundária e terciária, o Ministério, nesse documento, estabelece que as ações especializadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, baseadas também nos princípios constitucionais, implícitos ou não, estão sendo expandidas através da implantação dos centros de especialidades odontológicas. Em suma, esses centros, que são componentes da atenção secundária, eles trabalham com especialidades como endodontia, atendimento a pacientes com necessidades especiais, cirurgia oral menor, periodontia e diagnóstico bucal, leia-se diagnóstico bucal, enfatizando o diagnóstico precoce de câncer de boca, além de que outras especialidades que podem ser definidas por pactuações locais,
especialidades essas como ortodontia e implantodontia. O Ministério da Saúde tem deixado implícito também a necessidade e propriamente o apoio da implantação de laboratórios regionais de prótese dentária que venham apoiar exatamente a especialidade de prótese, dada a sua realização nos municípios do país. Para finalizar a nossa pequena discussão sobre hoje, é importante nós fazermos duas considerações. O acesso à atenção especializada deve ocorrer sempre por meio de pactuações entre os distritos sanitários especiais indígenas e os municípios da sua área de abrangência que tenham capacidade instalada, que tenham recursos humanos apropriados para oferecerem um serviço. A atenção odontológica, a atenção em saúde bucal voltada para a população indígena deve sempre valorizar a realidade epidemiológica, considerando as representações culturais dos povos indígenas, com todas as suas especificidades e riqueza de detalhes culturais, riqueza de nuances, respeitar ainda os princípios do próprio Sistema Único de Saúde, fornecendo uma orientação sistematizada para as atividades de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde bucal que nós repetidamente falamos. E ainda assim subsidiar profissionais e gestores locais para que se estabeleçam padrões aceitáveis e metas de atendimento para a saúde bucal dessa população especificamente. Nós finalizamos nossas considerações aqui. Mais uma vez, me coloco à disposição para questionamentos que se fizerem necessários, inclusive por e-mail. Meu e-mail está aí disponível para vocês, para que a gente possa, de maneira realmente que gere impacto positivo, a qualificação, a ajuda à qualificação dos profissionais em saúde bucal, da atenção básica, expandindo aquilo que o Ministério da Saúde pensa e orienta em relação à saúde bucal. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez e nós continuaremos nosso ciclo de atividades em momentos posteriores, segundo a nossa agenda que vocês podem ver no próprio site do NUTEDS. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.